Você já conhece o projeto da ponte sobre o Rio Paraíba? Divulgado semana passada, surpreendeu em termos de simplicidade. É essa ponte que você esperava? Dá mesmo para chamá-la de Ponte do Futuro? Uma estrutura que já nascerá com uma doença congênita, a acanhada, que mais parece olhar para o passado. Te explico tudo após a vinheta. Pois é, logo de cara, sim, temos muito, de fato, o que comemorar. Porém, igualmente, devemos saber avaliar, criticar, cobrar e fiscalizar. Afinal, quando o cavalo é dado, tudo bem que a gente não olhe os dentes, mas nesse caso não existe nada dado. Não estamos recebendo nada de graça e nos cabe sim exigir sempre o que há de melhor possível. Ainda mais no caso dessa ponte, já que ela será uma composição de todo um contexto cenográfico, turístico e também midiático. Projeto que a atual gestão estadual nos oferece, de acordo com o apresentado, nos deixa sim felizes, empolgados, porém igualmente preocupados. Numa rápida análise do projeto, percebemos, digamos, uma série de incoerências ou incongruências que não necessariamente invalidam o projeto, porém o empobrecem, deixando-o acanhado, antigo, ultrapassado, antiquado. É como se a nossa ponte estivesse surgindo junto com essa outra ponte localizada sobre o rio Camaquã, no Rio Grande do Sul, inaugurada no século passado. Vejam como se parecem. Detalhe que a ponte do rio Camaquã, construída no século passado, está passando atualmente por uma obra de duplicação e em 2024 estará larga com 4 faixas, atendendo a necessidade mesmo sem estar localizada numa região metropolitana. Já a nossa nascerá em 2026, assim, com apenas uma faixa para cada sentido, com aproximadamente 100 pilares, obstruindo o leito do rio, com um tabuleiro praticamente ao nível do solo, com quase nenhuma elevação, sendo a parte mais alta apenas com 10 metros de gabarito acima do espelho d'água. Parece até que não pensaram na grande vocação natural e grande potencial de prática e exploração do turismo náutico no Rio Paraíba, ainda mais agora depois que anunciaram um altíssimo investimento na adequação do Centro Histórico de João Pessoa enquanto uma área viva da cidade. Aquele trecho entre Cabedelo e o Porto do Capim possui uma gigantesca demanda turística e de lazer para a própria população. Temos no Rio Paraíba um grande corredor náutico, totalmente propício a encontros, competições, exposições náuticas, com catamarãs, veleiros. E anotem o que eu vou falar agora. Em breve a Paraíba estará recebendo grandes embarcações turísticas para a exploração daquela área, como já acontece na verdade em várias partes do mundo. Existem vários catamarãs gigantescos, largos, que podem chegar a mais de 15 metros de altura, e isso sem contar com alguns que possuem vela. O bom dessas embarcações é que elas são de baixo calado, ou seja, são navegáveis em leitos rasos. Quem é o louco que vai arriscar passar com uma joia dessas por baixo de uma ponte baixa? Portanto, é necessário olhar para frente, sim, além do que vemos. A ponte que está prestes a ser construída irá obstruir o Rio Paraíba e impedir o desenvolvimento náutico naquelas águas e quem sabe até impedir também o transporte náutico de cabotagem que possa ressurgir ali. Imagine o erro que será impedir que uma belezura dessa navegue até o Centro Histórico de João Pessoa. E eu vou falar sobre o conceito de ponte para a gente perceber o quanto essa ponte que pretendem construir está totalmente fora do conceito e do contexto onde se insere. Ponte, gente, são elementos que fascinam, que encantam os seres humanos, desde as mais simples construídas pela natureza, um simples tronco de árvore tombado,
as suspensas por cipós ou cordas sobre desfiladeiros, sendo verdadeiras atrações turísticas e artísticas em todo o mundo. Com o avanço da industrialização, essas construções se transformaram através dos tempos nas modernas e quilométricas pontes dos mais variados tipos, como as arqueadas e estaiadas. Concreto, metal, dando show com gigantescos vãos e aproveitamento estrutural como essa na Rússia, com um restaurante no topo do arco. Para entender uma ponte que vemos em funcionamento ou até mesmo para conceber uma nova, se faz necessário que a gente estenda o olhar além da funcionalidade, se atentando à paisagem no entorno, à estética, à luz, à sombra e à cor. E é por essa razão que as pontes também são chamadas de obras de arte, tendo sido muitas delas concebidas por artistas dotados de grande intuição e criatividade, os quais conseguiram conceber e construir obras monumentais. Quando uma ponte é construída, o autor do projeto cria um objeto visível no meio ambiente. As pessoas veem a obra e reagem sobre o que veem. Ao contrário de casas, edifícios ou estações, por exemplo, as pontes e os viadutos não possuem fachada e, por isso, obrigatoriamente, as próprias estruturas têm que estar dotadas da função estética. E detalhe, sem pesar mais por isso. As pontes e os viadutos geram impactos visuais no seu entorno, exatamente porque passam a compor a paisagem. Essas obras são testemunhos culturais da sociedade que as criou. Elas devem ser identidades do povo. É como uma impressão tridimensional do pensamento e forma de vida de um povo, que serve inclusive de memória para as gerações futuras. A ponte tem que ser leve e, sobretudo, deixar o leito do corpo d'água o mais livre possível, deixar fluir tudo o que existir ali, vida e inclusive serviços. Por isso é desejável que se tenha o menor número possível de pilares. Na análise que fiz sobre a Ponte do Futuro, que na verdade parece estar mais de olho no passado, eu segui o decálogo de Fritz Leonarditz, engenheiro alemão, um dos maiores nomes mundiais das estruturas, que elencou 10 parâmetros que uma boa ponte deve possuir. Funcionalidade, proporções, ordenamento, refinamento, integração ao meio ambiente, textura, caráter, cor, complexidade, naturalidade. Eu olhei o projeto sob cada um desses parâmetros e penso que a ponte levará, sim, veículos de um lado para o outro, porém, com riscos e dificuldades, tendo em vista possuir apenas uma faixa de tráfego para cada sentido, o que resultará fatalmente em pontuais congestionamentos. A ponte nascerá com a funcionalidade comprometida, enquanto a BR-230, por exemplo, de onde partirá a ponte, já está triplicada com 3 faixas em cada sentido. Não foi contemplada quase nenhuma funcionalidade no sentido estético e 0 funcionalidade cultural, sendo uma ponte comum, uma ponte rodoviária rural, convencional. O projeto não confere à ponte nenhuma identidade enquanto ponte do Rio Paraíba. Ela já nascerá enferma, dotada de uma espécie, digamos, de anomalia congênita, uma má formação congênita, anomalias estruturais e funcionais que serão geradas durante a vida uterina da ponte. Em pouco tempo estará com o trânsito comprometido, ainda mais considerando que ela está sendo feita focada nos caminhões do porto. O tipo de estrutura indica que em pouco tempo ela estará suja. Os pilares irão causar assoreamento. Ela não acrescenta nada de positivo em termos paisagísticos, não dialoga com o seu entorno, não possui complexidade, nem cor, nem naturalidade. É uma ponte de baixo refinamento. Diante de tudo isso, infelizmente, o projeto está reprovado. Estamos identificando esses problemas e agora é o momento de corrigir, porque sai mais barato corrigir durante a concepção do que consertar os problemas após a execução.
Veja agora o exemplo da ponte que está sendo construída na Bahia. Uma aula de funcionalidade, estética e identidade. Essas estruturas gigantescas representam mãos em oração, em referência ao sincretismo religioso da Bahia. Os estaios verdes e cruzados representam os famosos bambus que circulam o aeroporto de Salvador. Durante muitos anos circularam na mídia, nas redes sociais, no grupo, algumas imagens do que supostamente seria a ponte de Cabedelo, o que acabou gerando grande expectativa. Digamos que é um projeto pioneiro. Vamos dar uma olhada como é que é. Aí está a ponte que mexeu com o meu imaginário e de tanta gente. A obra que o nosso rio merece e que certamente tornaria aquele ambiente muito mais pomposo e valorizado. Uma obra de arte especial. Uma silhueta branca com 9 arcos crescentes, sendo o principal com um vão de 500 metros. Um tabuleiro que flutua sobre as águas do rio. São apenas 10 pontos de apoio, com um gabarito de 40 metros de altura, gente. Pista dupla, 4 faixas, podendo ainda ser aplicado o sistema de faixas reversíveis, invertendo o sentido e criando uma faixa extra para onde o fluxo estiver maior. Essa ponte é montada como um quebra-cabeça, via duelas de avanço, de forma rápida, fácil e sem gerar entulhos. Utiliza de tecnologia 50-50, unindo concreto e moderno aço galvanizado a frio, o que a deixa livre de possíveis oxidações, com manutenção de rotina a cada 10 anos. Eu só acrescentaria aí um piso extra, abaixo da pista, que servisse como mirante 360 graus. Essa ponte é de autoria do engenheiro paraibano Argemiro Brito Monteiro da Franca, bastante conhecido como filósofo das estruturas, sendo ele responsável por obras de grande envergadura na Paraíba e fora da Paraíba, como por exemplo a estátua do Frei Damião, a estátua de Santa Rita de Cássia e o Museu Digital do SESI em Campina Grande. Quero aproveitar e destacar aqui nesse momento uma frase dele próprio, do Argemiro, sobre o erro em se utilizar apenas da lógica em concepções desse tipo. O nascimento de uma estrutura resulta de um processo criador, fusão da técnica com a arte, do empenho com o estudo, de imaginação com sensibilidade e escapa do puro domínio da lógica para entrar nas secretas fronteiras da inspiração. Antes e por cima de todo cálculo está a ideia, modeladora do material em forma resistente para cumprir sua missão. E você, o que acha? Qual a sua opinião? Qual a ponte que o nosso Rio Paraíba merece? Inclusive eu estou até sem entender um pouco qual foi o critério de escolha que fez com que elegessem aí esse projeto dessa ponte rodoviária rural em vez da ponte do Argemiro. Tendo em vista que as duas, tinham o mesmo orçamento, 500 milhões de reais, 500 milhões de reais, não entendi um pouco. Será que foi o aço? Será que ficaram com medo do material aço da ponte do Argemiro e optaram aí por essa opção da ponte rodoviária rural totalmente de concreto? Bom, não sei. Vamos aguardar aí. Logo, logo saberemos mais detalhes. E por que não adotar o sistema de consórcio via iniciativa privada para a construção, concedendo um período de pedágio para o grupo que construir a ponte? O Estado está com tanto dinheiro assim que esnoba a iniciativa privada? Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe os nossos vídeos, deixa aqui embaixo teu comentário e se puder, seja membro e torne-se junto comigo um descobridor. E se puder, para nos ajudar, deixa o Pix, está aí na tela. Até o próximo vídeo. Valeu!